Boa tarde, boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Hoje é dia 17 de setembro. Quantos anos o senhor e a senhora têm? Quem já tem 60, talvez lembre, talvez sinta, talvez se orgulhe, talvez sinta saudades do dia 17 de setembro de 1979. Esse é um dia que deveria estar, eu vou colocar a palavra mais marcado na memória do Maranhão. Algumas pessoas falaram hoje, mas isso deveria ter bombado em todos os canais de TV, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na OAB, na Igreja, no Palácio dos Leões, no quartel da Polícia Militar, na Superintendência da Polícia Federal. Essa data deveria ser um grande eco. Faz 40 anos o movimento pela meia passagem aqui na cidade de São Luís. Quando os estudantes foram à rua, ocuparam o centro da cidade, a Praça Deodoro, a Rua do Egito, a Rua dos Afogados, subindo ali a ladeira, com os cavalos da polícia partindo para cima dos meninos. Mas era uma juventude corajosa. E não era este tempinho de bico de pato no Facebook, no Instagram. Era o tempo que estudante, operário, trabalhador, professor que quisesse falar mais alto, poderia não ter uma segunda chance de rever os filhos e a família, porque poderia ser morto pela ditadura militar, que estava nos seus estertores, estava terminando. Dali a alguns meses entraria o presidente Figueiredo, que seria o último presidente militar do país, mas ainda havia um ar que era difícil respirar naquela época, porque tinha cheiro de pólvora. A pólvora que matou muito militante, trabalhador brasileiro. Desde Manuel da Conceição, que apanhou, que levou bala, que perdeu uma perna aqui no Maranhão, Marighella, mais lá para o sul, esse do filme que acabou de ser proibido aqui no Brasil. Nós estamos voltando para a época de proibir filmes. Daqui uns dias vão lhe proibir de levar seus filhos para a escola. E os jovenzinhos do Instagram, quando forem proibidos de fazer bico de pato ou exibir os músculos na academia lá, aí vocês vão para a rua enfrentar o governo, enfrentar a polícia para garantir seus direitos? Nós estamos esperando essa hora chegar, que não demore. Para nos trazer um pouco a memória dessa data, recebemos um grande militante da política maranhense, é adotado assim como nós aqui, veio lá do Ceará, mas está aqui há muito tempo, foi deputado, continua na militância. Recebemos com muito orgulho o jornalista Luiz Pedro. Luiz Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez aos Analistas. Muito obrigado, é um prazer grande a gente estar aqui de volta, ainda mais num tema assim tão, apesar de passados 40 anos, um tema que sempre evoca aí uma série de questões, uma série de
de lembranças, né? E também faz reviver um tempo aí, como você disse, que se tinha cheiro de pólvora no ar, né? Que era da época da ditadura militar. Pois é. Você era menino, né, Natanael? Eu tinha 13 anos em 79. Eu tinha 7, não morava nem aqui, né? Pois é. Eu estava lá em Santo Inês, estava lá no interior. Assim que vim morar, né, e passei a frequentar, né, o cursinho Aprovação, vou dar um abraço pro professor João, inclusive, né, estamos devendo a visita dele aqui do lançamento de História do Maranhão. E a gente foi se inteirando ali, tinha uma lembrança ali ainda viva, né, da greve de 79, e eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler, fui em biblioteca, recorte de jornais, ver as fotos, tem até foto na nossa abertura, né? Isso, é muito importante para os analistas, Luiz Pedro, até na nossa abertura, bem lembrado, Natanael, tem a emblemática foto da turma da minha passagem. E essas fotos, essas lembranças, né, Geraldo, né, e ainda em preto e branco, além de ser, né, o registro histórico ali, né, tem também um sentimento romântico da luta, né, a luta estudantil, acho que na sua essência ali, sem tanta essa coisa hoje, sabe, dos sindicatos ali, dos movimentos ali profissionais dentro ali das lutas reais, né, que a gente precisa travar na sociedade. Então, nessa época ali, a coisa era bem romântica, né, bem lutando mesmo por os ideais ali, sem esse tanto, nesse aparato político partidário que tem hoje. E foi um movimento que, né, assim, não tinha o prazer de estar, mas pelas minhas leituras, né, acho que um movimento autêntico, né, e que manchou muito, inclusive, né, até o falecido, né, ex-prefeito João Castelo. Era governador, o prefeito era governador era o na Secura. época. Não, pois é, né, o prefeito, porque morreu recentemente. O ex-prefeito, isso, bem lembrado. Né, marcou muito, né, pela truculência, aquelas de mandar bater nos estudantes. Então, aí foi um fato histórico, né, importantíssimo para a vida política do Maranhão, que merece ser lembrado, ser comemorado com certeza. Luiz Pedro, você na época estava na chefia de gabinete da oposição na Assembleia, né? Vocês estiveram no apoio ao movimento, foi muito quente, houve muita ameaça? Olha, na verdade, ninguém esperava que acontecesse aquele evento que aconteceu. Né? Surgiu, vamos dizer assim, de uma reivindicação fortuita, prosaica, como é o caso de meia passagem nos ônibus, nos transportes coletivos de São Luís, e ganhou uma dimensão bastante grande por causa da repressão que aconteceu. Né? Então, são imagens lá da Deodoro, né? Do início do negócio, né, Luiz Pedro? Isso. Sim, da repressão você falava? Então, a repressão foi que fez com que o movimento ganhasse a dimensão que terminou tendo, né? Então, se fez um movimento na Praça Deodoro. Esse movimento depois buscou se encaminhar para o Palácio dos Leões, e para se ter uma dimensão da quantidade de gente que tinha naquela... Se desceu por 3 ruas diferentes, né? Se desceu pela Rua Grande, pela Oswaldo Cruz, pela Rua da Paz e pela Rua do Sol. Então, aqueles 3 pelotões desceram no sentido do Palácio dos Leões. E eu lembro bem, eu trabalhava nessa época no jornal Imparcial, que essa época era ali na Praça João Lisboa, né? Ali pertinho, ali no Ferro de Engomar, né? Em frente ao Ferro de Engomar, na Rua Afonso Pena. Né? E eu tinha estado lá na manifestação, mas tinha saído mais cedo e estava lá. Quando eu vi aquela quantidade de gente chegando ali na João Lisboa. Na Praça João Lisboa. E aí eu digo, o fotógrafo. Aí, o fotógrafo veio atrás de mim e nós descemos atrás da multidão. E aí fomos encontrar já um cordão de isolamento feito na Praça Benedito Leite, né? Se fechou ali
a Benedito Leite, e não se podia avançar a partir dali em relação ao Palácio dos Leões. Alguns estudantes desceram via Beira-Mar para fazer uma abordagem por trás. Por outro ângulo, né? Mas a grande maioria ficou ali paralisado ali. E aí, essas alturas, antes de chegar lá, ali na João Lisboa, onde hoje tem aquela agência da Caixa Econômica, na entrada ali do Canto da Comunicação, já tinha bombeiros jogando água em cima das pessoas lá, jatos d'água para ver se dispersava a multidão e tal, mas o fato é que era muita gente, né? Pelas imagens aí que foram... Quantas pessoas mais ou menos estimadas? Assim? Eu não tenho ideia, mas eram, acho que mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas. A população de São Luís na época, 700 mil? Não. 500 mil habitantes? Em 81, São Luís tinha 400 mil habitantes, eu me lembro muito bem disso. Então, em 79 era por aí, estava beirando os 400 mil. A cidade, na verdade, estava começando a sofrer a pressão populacional vinda do interior, né? Então, lembrar que no período que a gente estava vivendo naquela época, o período das grandes grilagens aqui no Maranhão e da expulsão de trabalhadores do campo, com boa parte dos quais vieram aqui para São Luís. Então a cidade estava crescendo, estava nesse momento de efervescência populacional, a vinda de bastante gente aqui do interior para cá, né? Mas São Luís ainda era muito... você naquela época ainda achava que a Coab era longe, que a Coam era longe, né? Então era uma cidade ainda com uma dimensão ainda bastante assim, com laivos de interior, não era ainda uma metrópole como nós temos hoje aí, né? Com a cidade se crescendo, inclusive em cima do território dos municípios, dos demais municípios aqui da ilha. Só por falar em metrópoles, eu vou aproveitar aqui, Luiz Pedro, para a gente fazer uma paradinha, depois eu vou te fazer uma pergunta sobre a diferença da mobilização de uma grande metrópole para uma cidade mais provinciana, como era naquela época. A gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o jornalista e ex-deputado Luiz Pedro, e conversamos sobre a greve da meia passagem ocorrida em 1979, que completa hoje 40 anos. Luiz Pedro, você falava que naquele momento São Luís ainda era uma cidade pequena, provinciana. Você saberia nos dizer como é que foi a mobilização desse pessoal, assim? Como é que eram as lideranças, os contatos, as comunicações? Olha, na verdade, o que é que ocorre? O movimento surgiu no interior da Universidade Federal, né? Certo. No campus do Bacanga, que era recém-inaugurado então, né? Tinha ainda muitos outros cursos que não funcionavam ainda lá, que à medida que o tempo foi passando, eles foram todos se congregando lá no campus do Bacanga. Mas o que é que acontece? É que ganhou, né, através das passeatas, das manifestações, dos comícios no interior ou fora da universidade, ganhou o apoio também dos estudantes de nível médio, né? Secundaristas, né? E que foi, vamos dizer assim, como hoje também a gente vê que sendo a grande massa do estudantado, né? Então, que dá uma coloração diferente, que dá uma radicalidade maior ao movimento pela agregação desses estudantes. Então, aquela manifestação que aconteceu na Praça de Deodoro não foi assim, foi algo cumulativo, né? Então, você fazia as manifestações, fazia as passeatas, fazia os comícios e tal, e convocava mais para frente. E você tinha facilidade
entrava na sala de aula, entrava no campus e tal, e fazia, né, aquela movimentação. Então, isso, você já tinha, nessa época, os DAs, o DCE, né? Você falou ali, na verdade, aquele era o primeiro ano do governo do Figueiredo. Né? O Figueiredo assumiu em março de 79? 79. Ah, então eu me enganei. 79. Ele foi eleito em 78 e já era ele o presidente, então. Isso. E 79 também, poucos dias antes, né, em agosto, nós tivemos tinha sido decretada a anistia, que foi decretada pelo Figueiredo. Certo, exatamente. Né? Então, o quadro nacional era um quadro da abertura que tinha sido começado no governo do Geisel, né? Então, o momento mais crucial aí da época da ditadura foi entre os anos 69 a 73 e tal, quando naquele período do AI-5, depois com a entrada do Médici e tal. E aí, quando chegou no governo do Geisel, apesar dos assassinatos que aconteceram de militantes políticos durante a época do Geisel, mas já se estava num momento de mais distensão, né? Era um momento de menos arroxo do que você tinha, né? Vamos lembrar que em 72 nós tivemos o episódio da guerrilha do Araguaia, onde os militantes do PCdoB enfrentaram as forças do Exército. E foram praticamente exterminados, né? Dizimados. Né? Então foi era uma guerra para você não deixar sobreviventes e não deixar vestígios na memória da população. O que aconteceu foi justamente o contrário. Ainda hoje, a passagem dos guerrilheiros lá pela região do Araguaia é relembrado pela população, somente da região do sudeste do Pará. Né? Então, nós estávamos num momento aí já de distensão. Eu lembro que eu próprio fazia parte do Comitê Brasileiro de Anistia, da seção maranhense aqui, junto com outras pessoas, né, como o doutor Reginaldo Teles, a doutora Maria Lúcia Teles, Jackson Lago, Haroldo Saboia. Neiva. Não, Neiva estava no exílio. Neiva estava no exílio ainda. Estava no exílio, né? Tanto que o Neiva era, inclusive, uma das figuras com que nós queríamos que retornasse, né? E eu lembro que ainda durante a greve da minha passagem, o Neiva continuava no México. Eu lembro dele ter dado um telefonema para o doutor Jackson Lago. Eu estava na casa do Jackson nessa época, ele apavorando, perguntando: Jackson, o que é que está acontecendo aí no Maranhão, que está em todos os jornais aqui do México? Né? Então, foi parar no exterior a greve da meia passagem? Foi parar no mundo inteiro, comandante. Foi uma repercussão assim extraordinária. Né? E eu era também, nessa época, correspondente da Folha de São Paulo, e eu lembro de ter mandado diversas matérias a respeito desse episódio para a Folha de São Paulo. Nessa época tinha vários jornais, né? Tinha Notícias Populares, tinha Folha da Tarde, tinha uma série de jornais, tanto que você mandava, a hora que você mandasse notícia, tinha algum jornal da cadeia do Grupo Folhas que publicava, né? Então, o que eu quero fazer sobressair nessa história da minha passagem, é que foi um movimento que envolveu a cidade como um todo. Né? Impressionante como naqueles dias você respirou. Né? Então você chegava nas rádios, os radialistas, mesmo aqueles mais contrários a qualquer tipo de movimento, falando bem do movimento e falando contra a repressão que estava havendo contra o estudantado. Na época a gente chamava de pelego. E como era, Luiz Pedro, ali os movimentos partidários naquela época, sociais ali, quem eram ali as figuras ali que estavam ali, né, no front ali, como é que era essa relação ali? Houve esse engajamento partidário mesmo ou não? Olha, na verdade, o que é que acontece? 79 foi um momento, assim, vamos dizer, em que você ainda tinha o bipartidarismo no país. Era. Né? Então, o PCdoB ainda estava na ilegalidade, né? Sairia pouco tempo depois, mas ainda estava. Em 85, mais exatamente.
né? Quando terminou a ditadura foi que se recobrou a possibilidade da organização partidária. Mas eu, na época, era do PCdoB clandestino, né? E lembro que a atuação nossa no sentido de tentar dar algum tipo de direção ao movimento, né? E então a gente já tinha os contatos com as figuras como Juarez Medeiros, que para mim foi, vamos dizer assim, a grande liderança do movimento estudantil na época. O irmão dele, Zé Maria, que hoje é músico, né, tem um trabalho interessante lá. A Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa lá na Praia Grande. Tinha o Agenor Gomes. O Agenor Gomes, que hoje é juiz. Né? O Juarez é promotor. Promotor de Justiça. Teve também o menino do boi hoje em dia, o Renato Dionísio. O Renato Dionísio. Dionísio também, uma figura bastante interessante. Tinha figuras como o Evânio Oé, como o Joaquim, que era filho do desembargador na época e tal, né? E nós tínhamos assim um grande número de militantes que estavam no DCE e nos DEAs, né? Eu lembro que a própria mãe da minha segunda filha, Rosa Almeida, era do DA de Letras, né? E participou ativamente dessa questão da greve da minha passagem. Então, o fato de eu estar dentro de uma estrutura de partido de oposição, que era o único partido de oposição com sentido na época, que era o PMDB, e estar trabalhando lá na Assembleia como chefe de gabinete da liderança da minoria, então a gente conseguiu acolher dentro da Assembleia, naquele prédio ali na rua do Egito, né? Então, durante vários dias, as lideranças estudantis dormiram, né? E se alimentavam. Para não ser preso. Para não ser preso, para não sofrer qualquer tipo de repressão. Então, saíam para as reuniões, saíam para as manifestações, mas voltavam lá para a Assembleia, porque sabiam que lá estavam mais abrigados. Mas foram dias assim, de jornadas belíssimas aqui em São Luís, né? Então, que houve um envolvimento extraordinário da população. E chegou a ter esse confronto mesmo entre polícia ali? Chegou mesmo a ter um coisa mais efetivo, mais sério, Luiz? Olha, teve gente machucada. Gente machucada, gente presa com cabeça sangrando, com partes do corpo sangrando e tal. Né? No dia mesmo dessa manifestação, no dia 17 de setembro, muita gente foi presa, né? Eu lembro de um episódio. Eu tinha saído, como eu tinha falado, correndo lá do Imparcial, em direção lá à Praça Benedito Leite. E cheguei lá, já estava o cordão de isolamento e tal. E eu sei que aí eu me apresentei enquanto imprensa e tal, não sei o que, e fiquei atrás do cordão. E fiquei observando que no meio da multidão tinha alguns policiais infiltrados, que eles viam lá o pessoal que estava falando, que estava se manifestando, e pegava e empurrava em direção ao cordão de isolamento. E eles pegavam lá e capturavam aquelas pessoas e colocavam lá no fundo, lá na área onde eu me encontrava junto com o fotógrafo, né? E eu lembro que tinha um jornalista como nós que estava lá, Cícero da Hora. Cícero, está até militando até hoje. Cícero estava lá e eu cheguei e digo: Cícero, tu já viste aí, estão prendendo aí as pessoas e tal, jogando lá do lado de lá para o lado de cá. Ele disse: eu estou preso aqui também, esses dois cidadãos aí são da Polícia Federal. Não dava para escapar, Não dava para escapar. Então eu sei que foi uma grande quantidade de pessoas presas, né? Que foram para o DOPS, foram para a Polícia Federal, né? A Polícia Federal nessa época era ali na Rua Grande, né? Quase chegando ali naquela caixa d'água que tem ali perto da Deodoro, né? Que tinha. Ou seja, né? Foi assim uma movimentação e que essa coisa transbordou para os dias seguintes,
né? Você teve viaturas de polícia queimadas e tal, né? Então foi um enfrentamento grande e que as pessoas aprenderam muito rápido, né? Então viravam os carros quando a gasolina escorria fogo. Ateava fogo. Né? Foi uma coisa muito assim, um aprendizado espontâneo e muito rápido. Né? E eu lembro que tinha o slogan que chegou a ser pichado em algumas paredes: meia passagem ou meia cidade. Muito boa. Vamos fazer mais uma paradinha, Luiz Pedro. Depois continuamos nisso no terceiro bloco. A gente volta já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos o jornalista e ex-deputado Luiz Pedro e falamos sobre a greve da meia passagem que completa hoje 40 anos. Quero, antes que acabe o programa, agradecer ao professor Murilo Santos, que foi outra pessoa testemunha ocular desse acontecimento, que nos cedeu essas imagens que estão aqui, que naquela época não era fácil de fazer. Você fazia com uma máquina de cinema mesmo, que era 16mm, que é um filme assim mais estreitinho, e o professor Murilo guarda isso com muito carinho. Também registramos que o professor Euclides Moreira Neto também esteve nesse momento, também fez registros, também tem trabalhos a esse respeito. Além de outras pessoas, o querido Medeiros, que nos deixou há pouco tempo, também lembrado pelo professor Murilo, entre outras pessoas que estiveram nessa luta, que registraram, que fotografaram, que engrossaram as fileiras de quem exige os seus direitos e sendo muito genuíno, porque os nossos direitos são nossos e não podem ser alienados. Luiz Pedro, você tinha tocado no assunto, né, Natanael, do quebra-quebra e tal, e a reviravolta, quando o governo cedeu e concedeu, Luiz Pedro, a meia passagem, houve negociação? O governo, depois de ver que não tinha mais jeito, recebeu a comissão? Recebeu. Eu até vi aí umas imagens em que aparece o João Castelo, novo, com bigode grosso. Isso. João Castelo se viu obrigado a receber os estudantes lá em Palácio dos Leões, né? Então aqueles que eram os representantes, né, esses que estavam lá pela Assembleia Legislativa, foram para lá, né? E nessa coisa aí da negociação foi que saiu exatamente a solução para o conflito, né, da concessão da meia passagem. E eu lembro que, para você ver a amplitude do movimento, que a Assembleia, para encerrar o movimento, foi feito no estádio Nhozinho Santos, né? Então, você abriu os portões do estádio, recebeu a estudantada, a população de uma maneira geral, e vamos dizer assim, a lavratura daquele acordo foi feito lá no estádio Nhozinho Santos. Né? Então, para você ver como era um negócio amplo de um caráter massivo mesmo de participação popular. Bora fazer um comparativo dos movimentos de hoje, embora nós tenhamos tido, né, Natanael, os movimentos de 2013, que aqui em São Luís 92 ali, 91, né, o cara pintada. Isso. Me lembrando aqui do 2013, que já é um momento, Luiz Pedro, eu quero comparar agora, Natanael, esse momento de rede social em que é uma mobilização. Você consegue mobilizar milhares de pessoas só utilizando, hoje em dia, um celular, né? E eles, em 79, houve essa mobilização maravilhosa, que acho que morte não teve nenhuma, né, Luiz Pedro? O que é um ótimo sinal de que foi um movimento republicano, embora tenha tido um quebra-quebra ou outra, mas acho que não dá para escapar, né? Quem vai jogar futebol não pode reclamar que levou um pontapé na canela, que nem meu amigo aqui, que foi comemorar lá no moto e quase que não trabalha ontem, dolorido. O que diferencia? O que vocês acham? Hoje em dia, me parece, é tão mais fácil mobilizar, mas é tão mais difícil que isso ocorra. Deixa eu te dizer, Você já viveu os dois momentos, Luiz Pedro, como jornalista atuante mesmo. Mas olha, eu não acredito em mobilização via rede social.
É só o bico de pato mesmo e pronto. Na verdade, você informa, mas não mobiliza. O que, naquele momento em que você estava já caminhando para os momentos finais da ditadura, né? Era 79, a ditadura veio abaixo em 85. Né? Então você tinha todo um movimento em que você agregava as pessoas, né? Não era... você tinha contato direto com a população. Né? Você tinha as reuniões, você tinha uma série de mecanismos que fazia com que você estivesse permanentemente em contato com as pessoas. Né? Então, isso aí se perdeu, né, durante um período grande aqui da história do Brasil. Então, se você não retoma isso aí você tem que fazer um novo aprendizado, né? Ou seja, tem que voltar para as bases, reunir, conversar com as pessoas, convencê-las, falar a mesma linguagem. Hoje fala muito o seguinte, é que você fala para uma bolha. Né? Então, se você não rompe essa bolha, você não consegue avançar no sentido de colocar, vamos dizer assim, as reivindicações, colocar a sua face na rua. Então, isso está faltando e é preciso que seja feita a retomada, porque nós estamos vivendo momentos bastante sombrios na história do Brasil. Uma pergunta, Luiz. Só lembrando, Natanael, é que coincidentemente 2013 também aconteceu por conta de aumento de passagem, né? Sim. Uma pergunta, né, até para referendar o contexto histórico. Em 79 ali, a gente estava ali num processo de abrandamento da ditadura militar. Sim. Mas como no Maranhão tudo chega atrasado ali, né? As coisas boas, né? As coisas boas, né? E a gente está ali, 74, 75, ainda foi ali um ano duro, né? 76. Como é que era a repressão da ditadura aqui em São Luís? E qual foi o gatilho para essas pessoas, né, enfrentarem tudo isso e sair à rua? Mesmo um pouco depois, um pouco mais brando ali. Qual foi esse gatilho, Luiz? Eu acredito, viu, Natanael, que nós tivemos a nossa greve da meia passagem foi o nosso 68, como as coisas acontecem. O nosso maio 68. O maio 68. Né? Como as coisas acontecem depois do Maranhão, se você for pegar a greve de 51, que é de uma geração que nenhum de nós aqui alcançou, mas a greve de 51 fazia parte de um movimento amplo em que as pequenas burguesias do Nordeste, né, tinham se levantado contra as oligarquias locais. Né? Então, aconteceu na Paraíba, vide a morte de João Pessoa, que depois deu nome à capital, né, do estado. No Ceará, que eu conheço um pouco mais a coisa, na década entre 10 e 20, você teve uma revolta lá contra a oligarquia dos Accioli, você teve lá a chamada sedição do Juazeiro. Então, durante esse período histórico, que antes e depois da Revolução de 30, nós tivemos essas manifestações nas capitais e tal, e aqui só veio acontecer em 51, né, no embate das forças políticas locais aqui contra e a favor da oligarquia então dominante. Então, nós tivemos esse setembro de 79 como se fosse um maio de 68 que tinha acontecido 11 anos antes, né? Mas nós precisamos, e isso é que nós não temos uma análise sociológica dessa Uma das poucas pessoas que trabalham isso e que lembrou hoje, preciso citar, foi o professor Wagner Cabral. Ele vem construindo essa história, Luiz Pedro. Desculpa, pode continuar. Mas é pouco, né? É pouco. Porque é muito importante esse movimento. Ele precisava de mais levantamento. Mas você vê, você no começo aí do programa citou o caso aqui das pessoas que devem se orgulhar, devem se lembrar. Eu acho que quem tem de 55 anos para frente lembra da greve da meia passagem. Né? Lembra da greve da meia passagem, de alguma forma participou, de alguma forma tem recordações desse momento, desde que morasse
aqui em São Luís, ou mesmo que morasse em cidade no interior, porque a coisa repercutiu. Se repercutiu no exterior, tu imagina aqui dentro do Estado. Mas você, se for pegar para fora daqui do Estado, você não tem referência da greve da minha passagem em outros locais. Né? Você vai, vamos dizer assim, na própria academia, na própria universidade, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e tal, não sei o quê, você não tem nada que leve a mostrar esse movimento e a profundidade que ele teve naquele momento em que você tinha essa repressão ainda bastante ativa. Né? Eu lembro que no ano seguinte, em 80, quando se foi tentar comemorar o primeiro ano da greve da minha passagem, sem a mobilização que se tinha, né, foi assim uma quantidade de estudantes muito grande que foi preso, né, para impedir que se reunisse e tentaram, inclusive, me prender lá na Praça de Deodoro. Lembro que o nosso finado companheiro jornalista Coelho Neto trabalhava, acho que na Bandeirante na época, fez lá uma série de gravações sobre a tentativa, ninguém me cercou lá para não deixar prender. Então foi um momento bastante rico da nossa história aqui no Maranhão. Certo. Luiz Pedro, quero agradecer muito por você ter vindo aqui contar um pouco disso, e hoje era para ter tendo um big show lá na Deodoro, mas parece que vai ficar para os 50 anos. Muito obrigado, Luiz Pedro, pela sua participação. Foi um prazer muito grande, estamos aí à disposição. É isso aí. Hoje nós não vamos fazer o bloqueio e compartilha, mas nós vamos fazer aqui uma espécie de análise e discurso. Então, em homenagem a todos os corajosos de 79, aqueles que tinham 12 anos, aqueles que tinham 60, todos aqueles que deram uma passada na Deodoro, nossa glória. E fique com um clipezinho final que a gente deixa aqui para relembrar esse momento da história.